verdadeira e a gente mesmo que fez. Muito amor, bancada 16. Nasce o sol na cidade dos campos. Enquanto isso, no campo mais distante da cidade, as manhãs começam antes do sol. Gente boa que se levanta antes mesmo da estrela-mãe, para dar orgulho para a mãe. Povo esse que carrega nas costas o peso da vida. A vida sem privilégio, a vida sem benefício e a vida sem direito. No campo mais distante da cidade, a cidade é outra. Campo dos Alemães. Um bairro onde a violência é tão presente que é quase estrutural. No começo era de fato um bairro muito engraçado. Não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha asfalto. Mas era feito com muito esmero, por um povo que não precisa nem do mínimo para viver. Enquanto as ruas se enchiam de casas e o bairro se enchia de vida, histórias se cruzavam a cada esquina. Famílias que só precisavam da esperança de ter um lugar para chamar de seu. Demorei um tempo para aprender que, apesar de pessoas diferentes, as histórias se parecem e se encontram sempre no denominador comum de um povo sonhador. Sonho esse que se concretizou. Não tinha asfalto, mas tinham casas. Não tinha luz, mas tinham pessoas. Não tinha esgoto, mas tinha cultura. Cultura de periferia, do povo que aprende a fazer arte com o que tem, aprende a fazer música com o que dá, aprende a ser humano como pode. E antes mesmo do asfalto chegar nas ruas que corriam o Campo dos Alemães, corria a arte. A arte que ninguém dá valor, do povo que ninguém dá valor, seguindo à risca o que Racionais falou. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar para te apoiar se perder. Falo do amor entre homem, filho e mulher, porque a única verdade universal que mantém é a fé. A minha história no Campo dos Alemães, começa junto com o Campo dos Alemães. Porque quando eu vim para cá foi no começo do campo, tipo um ano depois, acho que da fundação do Campo dos Alemães. Eu vim para cá em 90, com 6 anos, nos meados de 90 para 91. Como eu era muito criança, eu não tinha muita noção. Para mim, aqui era tudo mato, não tinha os bairros no entorno aqui, União, era o Campo dos Alemães, o Morumbi e o EMA. Não tinha rede de esgoto, era muito terreno, era difícil aqui. Você via muita gente lutando, tentando construir alguma coisa, inclusive meu pai, né? Não tinha muro, as casas não tinham muro, todo mundo andava e entrava na casa de todo mundo, atravessava o bairro pelas casas. Ver o campo hoje é uma coisa que, pra gente que veio aqui no começo, nunca imaginava em ver a estrutura que o bairro tem hoje. Por que escolheram aqui? Primeiro porque era um terreno disponível. A gente poderia ter feito isso mais próximo? Poderia ter aproximado as pessoas do trabalho, dos serviços que estão todos na área central? Poderia. Quais são os terrenos mais baratos? São aqueles mais distantes. Distantes de tudo. Tem transporte público, serviço de saúde, educação, acesso à infraestrutura. O Campo dos Alemães, quando foi criado, ele foi se estruturando a partir de mutirões. E domingo as pessoas trabalhavam, construindo as suas casas. E era muito bacana assim, a ajuda mútua, mas não tinha asfalto, não tinha esgoto, a água chegava com muita dificuldade em algumas residências. E essa é a realidade da periferia mesmo. Por não ter esgoto, que tinha fossa, as pessoas tinham que cavar fossa. E ficou bastante tempo assim, alguns anos. Eu lembro do meu pai cavando e toda aquela luta para ter uma fossa no quintal de casa, que era tudo terra. Quando veio o saneamento, alguns anos depois, eu lembro que o meu pai ele aterrou essa fossa e ele ele concretou um pedaço da fossa e colocou azulejos em volta e falava para nós que era uma piscina e enchia de água e nós ficava ali. Campos Alemães, acho que tem uns 30 e poucos anos, o asfalto veio 10 anos depois que a gente veio para o campo, pelo menos eu, né? Quando asfaltaram a primeira rua do Campos Alemães, ela virou um ponto turístico. O pessoal do skate ia lá, o pessoal do patins ia andar de bike, tanto que a gente se arrumava e falava, onde você vai? Nós vai lá no asfalto. Aqui foi uma área muito esquecida durante muito tempo. Então, se as pessoas não se unissem para lutar pelos seus interesses, elas vão ficar à margem. Mas você tem um outro problema, que é a própria violência. Você é pobre, você é traficante, você é pobre, você é marginal. Realmente marginal está mesmo da sociedade como um todo. A pessoa não tem acesso àquilo que é necessário para você ter uma vida como cidadão. Isso daqui
não é um plano para dar certo, porque você não pode pegar várias pessoas, vários lugares distintos e jogar em um só, porque cada lugar tem uma característica, cada pessoa tem uma característica. E quando você joga todo mundo num amontoado, a tendência é de dar problema, a tendência é de dar confusão. Então, quando o governo faz isso com você e te joga num lugar sem asfalto, sem saneamento básico, sem escola, sem uma cultura, sem um conhecimento, é para que você não dê certo. Antes tinha vergonha de falar que era do campo. A gente falava que tinha que... onde você mora? Eu moro no bosque. Porque se a gente falasse que morava no campo, as pessoas já olhavam a gente diferente, já esquivavam a gente. Se a gente fosse numa loja, no centro, esse pessoal é do campo. Os ônibus, toda vez a polícia parava os ônibus para ficar dando geral na gente. A imagem que eu tenho do campo na minha época de criança é uma imagem, tipo assim, de esconder que eu morava no campo dos alemães. Eu era ensinado a esconder isso porque as pessoas tinham preconceito com o bairro. A influência do campo para criar filho é um pouco difícil. É difícil criar filho aqui. Aqui o tráfico, ele chama mais atenção, ele pega essa criançada e recruta para eles. Então, quando você... Isso também no caso do Brasil em si, né? Porque hoje, um moleque hoje de 12, 13 anos, ele trabalha uma noite, ele ganha mais do que um salário mínimo, que você demora um mês para receber. Então, criar filho é uma batalha. A gente tem essa criminalização da pobreza que o traficante, ele se aproveita disso. Ele se instala nas periferias porque não tem Estado. Então, e aí ele vai lá e cumpre o papel do Estado. Então, e aí ele vai lá nas datas comemorativas, Natal, a distribuir brinquedo para as crianças. Ele muitas vezes, a gente sabe disso, o tráfico ele paga para alguns estudarem, porque eles precisam, por exemplo, de advogado, né? Então paga para fazer direito. É o crime organizado, o nome já diz, né? É o crime organizado. E a população, como ela não tem o Estado fazendo o seu papel, ela olha para um lado e vê, pô, é ele. Então é com ele que eu vou. E a gente tem que ter orgulho do lugar que a gente mora, independente do que as outras pessoas pensam, independente do que as outras pessoas falem. Aqui é o nosso bairro, aqui é o nosso lugar, aqui é onde a gente cria nossos filhos, onde nossos pais criaram a gente. Então a gente precisa, sim, ter orgulho de ser daqui e a gente precisa cada dia fazer algo melhor por aqui. Independente, eu posso fazer algo por você, você pode fazer algo por mim, porque unido a gente continua de pé, dividido a gente cai. Então a gente precisa se orgulhar do lugar e manter a união para a gente conseguir sobressair todas as dificuldades. Mano, aqui veste a camisa e vai ser sempre desse jeito. Quebrada CPO, Zona Sul, amor e respeito. Se eu te contar de onde a gente veio, os alemães, Zona Sul, São José. pode acreditar que o barato era feio. Anos 90, difícil se manter de A nossa história é verdadeira e a gente mesmo que fez. Mais forte do que nunca, bancada 16. Se eu te contar de onde a gente veio, os alemães, Zona Sul, São José. pode acreditar, o barato era feio. Anos 90, difícil se manter de A nossa história é verdadeira e a gente mesmo que fez. Muito amor, bancada 16.